A gente abre o programa de hoje falando do Atlético. Matheus Oliveira, conta pra mim, meu velho, quais são as quentes do Atlético? Pois é, Rafa, não é segredo pra ninguém, o Atlético tá firme no mercado em busca de atacantes, né? Já trouxe aí o Gustavo Scarpa pro meio campo, mas tá de olho em atacante também, 2, se vier, é o ideal, é o que o Atlético pensa para essa próxima temporada. Pode ser um centroavante, um de lado, 2 jogadores de lado. E a informação que surgiu hoje, vinda do portal UOL, é de que o Firmino, Roberto Firmino, estaria na mira do Atlético. Informação do UOL é de que o atacante brasileiro, que hoje está no Al Ahly da Arábia Saudita, está querendo deixar o clube dele, apesar do salário, que segundo o UOL hoje é de 22 milhões de euros por temporada. Nossa, que beleza. Por mês, 9 milhões e 700 mil reais. 10 milhões. Fora da realidade de qualquer clube brasileiro hoje. E o Firmino, mesmo com esse salário, com o status de jogador do Liverpool, da seleção brasileira, não tão da seleção, mas chegou a ser convocado, né? Tá no banco de reservas. Há hoje uma insatisfação do Firmino no clube, ele tá querendo sair, e aí o UOL citou que Atlético e Corinthians entraram em contato com o staff do jogador para saber qual que seria a viabilidade, uma possível negociação. E aí, Dimara, você deu uma checada com fontes do Atlético para saber se há essa possibilidade ou não, né? Não existe essa possibilidade, o Firmino não vem, né? Essa é a notícia 5h10, nós estamos no mundo do futebol, né? Mas a notícia deste momento, né? De quem realmente tem bala na agulha para poder estar falando e respondendo é de que não vem, chance zero. Não, é assim, eu imagino que seja pela questão financeira mesmo, né? Quem não quer contar com o Firmino, né? Com o futebol dele e tudo mais. Mas a informação desse momento tá lá no nosso portal já, a matéria com mais detalhes, mas não vem. Eu sei que a torcida do Atlético está falando o tempo inteiro sobre isso e acho que o nosso papel é realmente buscar a informação correta do que está acontecendo no momento, até para que o torcedor saiba por onde ir, né? Já que a gente é a ligação mesmo. Então, o torcedor atleticano, neste momento, não há possibilidade. Firmino hoje tem 32 anos, como eu disse, teve aquela passagem pelo Liverpool, que foi onde ele mais brilhou na carreira, né? Ficou 8 temporadas no clube inglês, fez um ataque monstruoso, um dos melhores do mundo, com Salah, com Mané. Breno Galante seria uma grande contratação. Se viesse, a Dimara deu a informação de que a possibilidade neste momento é 0, mas mostra que o Atlético tá sonhando com coisa grande para essa temporada, né, Galante? Boa tarde. Boa tarde aí, Matheus, Rafa, Lélio, Dimara, turma de casa. Eu também busquei informações hoje e com as pessoas que eu conversei, não só ligados ao Atlético, mas também que tem uma proximidade com o staff do jogador, também me disseram que não tem nenhuma chance do Firmino pintar no Atlético. Principalmente o que me falaram da turma do Atlético foi, ele não é um perfil que a SAF procura, principalmente pelo aspecto financeiro, né? Seria um investimento muito grande e a gente tá vendo aí os outros nomes que a gente deve falar aí, que já foram sondados, né? Hoje veio essa história do Marcos Leonardo dos Santos, 20 anos, né? Seria um investimento até alto, mas 9 milhões aí, olha a diferença, né? 9 milhões de euros por 50% do passe. Aí você vê o Borré, que o Atlético chegou a sondar também, Gabriel Peck. É um perfil diferente, né? O Firmino já é um jogador que está muito valorizado. O staff do jogador chegou a comentar que ele não tem o interesse de voltar ao Brasil porque ele tem mercado lá fora, né? 10 milhões, cerca de 10 milhões mensais. Gente, é muita grana, é outro patamar, ainda é um jogador que tem muito mercado lá fora. Seria uma boa pro Atlético? Sim, seria uma boa, né? Mas eu acho que um investimento desse tamanho, o Atlético hoje não conseguiria encaixar. Mas pelo menos é como o Matheus disse, né? O Atlético tem um sonho alto. Os nomes que têm sido especulados são bons nomes, né? O Gabriel Peck do Vasco é um nome que eu acho interessantíssimo. O Marcos Leonardo dos Santos também, um ótimo nome. Enfim,
fica esse alento para torcedor do Atlético. Agora, que não crie tanta expectativa, né? Porque quanto maior a expectativa, maior a decepção, hein? Ficar sonhando muito com o Firmino e aí vem outro jogador que não seja o Firmino, aí vem aquele velho papo, né, Rafa? Sonhei com o Firmino e acordei com fulano de tal. Muita calma nesse momento, né? Complicado. E lembrado um detalhe, Lélio Gustavo, mais cedo estávamos resenhando na redação, eu, Fernando Martins, Miguel e o Wallace Militão, que é o produtor do Barba, e a gente lembrando de um fato aqui, viu, Lelão? O Marcelo Oliveira indicou o Firmino pro Atlético quando ele era do Figueirense. Nossa. Lembrando que ele foi emprestado pelo Figueirense ao Tombense. Entre 2009 e 2011 ele ficou aqui e ele saia do Tombense pro Hoffenheim. Ou seja, os Misters Magus lá da Cidade do Galo perderam uma baita oportunidade, viu, Lélio Gustavo? Perderam, sem dúvida alguma. E aí, de repente, o Firmino, né, já na Alemanha, começa a trilhar ali um caminho de muito sucesso. E segunda-feira ele estava naquela tarde e noite chuvosa em Liverpool no jogo, quer dizer, noite lá na Inglaterra, né? Na vitória sobre o Newcastle, que recolocou o Liverpool na liderança do campeonato inglês e com o time finalizando mais de 30 vezes e com ele nas cadeiras, nas tribunas. O Klopp desesperado com o Darwin Núñez e deve ter batido um arrependimento nele, né? Fala, putz, eu tava meio pé da vida com o Firmino, ficou aí uns jogos em jejum, eu acho que eu vou trazer de volta. Não duvido não, porque a camisa tá pesando pra Darwin Núñez, esse outro que era da Holanda, Gakpo, né? O Isso, nome dele, Cody Gakpo. Exatamente, daqui a pouco vai estar chamando o Firmino de volta. Mas isso aí que o Breno falou no final, viu, Breno? Você falou assim, eu que sempre discordo de você, né? Agora vou concordar. Porque cria-se esses negócios aí no Twitter, esses negócios que, tá vindo o Firmino. Não tá vindo, gente. Cara, o Matheus falou aí, 9 milhões de euros, 9 milhões de reais o salário dele por mês. Não vai vir o único clube que pode tentar fazer essa gracinha chama-se Clube de Regatas do Flamengo. É o único clube que tem condição de fazer isso. E correndo o risco aí de onerar cada vez mais a sua folha de pagamento. Mas é muito dinheiro. Aí o Atlético não atingiu esse patamar. E aí depois, tava sonhando com... Mas quem falou? Né? Aí não aparece ninguém. Ninguém do Atlético falou isso. Não falou. Agora, e aí concordando, nossa, por isso que tá chovendo, Breno. Pela segunda vez com o Breno Galante. O nome do Gabriel Peck é um excelente nome. E é a posição que o Atlético precisa. E que o Filipão tá pedindo. Mas Gabriel Peck, é um ótimo jogador, jovem, velocista. E se encaixaria perfeitamente dentro do perfil do Atlético, dentro do que pede o Filipão. O perfil do Atlético é porque ele é jovem e futuramente poderia ser negociado com o exterior. Tem 22 anos. Pois é. E tem uma coisa também, Lélio, Breno, Matheus, Rafa, é o seguinte, as informações, e aí a gente vai checando um pouco mais, né, em relação ao Firmino, é porque ele quer voltar a jogar como 9 mesmo. E aí 9 não é do número, é a função, obviamente. Coisa que não está acontecendo com ele. Então ele também está infeliz nesse sentido, mas não quer dizer que a infelicidade dele vai fazer com que ele coloque o salário dele lá embaixo ou, né, desvalorize o que se tem que pagar por ele. Isso é muito difícil, gente. Isso é muito complicado. Não é assim, não. E a readaptação a um futebol, que a gente sabe que o futebol brasileiro exige essa readaptação, uma série de coisas, arbitragem. O Hulk mesmo, que já tá aqui tem um tempo, não passa quase todos o ano inteiro reclamando de arbitragem. Então tem uma série de situações, você tem que ver se o cara quer mesmo voltar, qual que é, quem pode... E até colocaram, e eu achei que na matéria inicial falando da possibilidade do patrocínio dos bancos e tal, que são também instituições que pertencem aos donos da SAF do Atlético hoje,
E por isso a gente foi checar mais de perto, né? Para que o torcedor não entre nessa, né? Que ele tenha o cuidado de observar melhor o que está sendo falado, né? E ver também, colocar o pezinho no chão, ver o que pode realmente trazer. Gente, o Atlético acabou de trazer o Scarpa. É um dos maiores nomes de contratações feitas no Brasil nesse início de temporada. Você tira lá o menino do Flamengo, Dela Cruz, menino, eu sou boazinha. Mas assim, não é? Então, calma. E o time lá do Al Ahly da Arábia Saudita, né? Cheio de medalhões aí, né? Sim. Assim, medalhões eu falo da galera mais jovem aí que tava no hype, viu, gente? Que eu quero dizer. Tipo o Mahrez, que jogou no Manchester City. Tem o Kessié lá do Barcelona, né? O Mendy, goleiro, que era do Chelsea, tá lá também. O Ibanez. Foi o melhor do mundo um dia. Pois é. O Ibanez, né? O zagueiro brasileiro que até apareceu em algumas convocações do Tite. Era da Roma, né? Isso, da Roma. Então, assim, é uma galerinha que tá no hype aí, só jogador que custa caro. Então, na vamos frente, com calma. quem que disputa com ele? Que ele não tá conseguindo. Lorde Mara. Tem um tal aqui de Firas Al Buraikan, que é um saudita. Tem o Marcão, que é um brasileiro aqui. E só isso que tem no plantel de centroavantes. Quem é o técnico do Al Ahly lá? Matthias Jassle, é um alemão de 35 anos, Lélio. Técnico alemão geralmente é técnico chato, né? Pode técnico ser isso. que vê um pouquinho ali de, né, aquela famosa morcegagem ali no treino, o cara já fala, comigo não vai jogar não. Ele foi treinador adjunto do Red Bull Leipzig, trabalhou também no Brøndby da Dinamarca e no Red Bull Salzburg. Ele foi treinador de 2021 a julho de 2023. Os dados aí desse técnico do Al Ahly, o Matthias Jassle. Acho que chegou o gás aí pra você, viu, Lélio Gustavo? Então eu vou voltar com o Matheus Oliveira. Então, alguém tocou a campainha aí na casa do Lélio. Vamos Diga lá, supor Matheus. que o Firmino baixasse o salário dele pela metade. 5 milhões de reais por mês. Que clube brasileiro pagaria isso? O Flamengo pode até ter esse dinheiro, né? Você falou né? que tá na parada? Corinthians. Tá. Não, só pra gente. Não tô dizendo pros corintianos aí de plantão, não tô dizendo que não tem condição. Vai, né? Que arruma O Flamengo até poderia então ter um dinheiro para pagar o Firmino, mas acho pouquíssimo provável que algum clube brasileiro disponha 5 milhões de reais por mês para um jogador. Acho muito difícil que isso aconteça. Formação de isso é o que gasta por muitas equipes no mês, né? Exatamente. O América foi. Sem contar, viu, Matheus, de Mara já vivenciou isso aí de perto. Isso aí, brother, o camarada é igual o Ricardinho chegou pro Rincon. Isso aí o Rincon falava, né, enquanto ele esteve vivo. O Ricardinho chegou pra ele no jogo do Cruzeiro e falou: uai, você não tá ganhando 300 mil? Corre aí sozinho dentro de campo. O cara vai falar: você não tá ganhando 9 milhões? Resolve sozinho aí, homem de 9 milhões. Tem isso Futebol também. É desse jeito, brother. Tem isso também. É complicado, viu? Pra gente ter uma ideia, a folha salarial que o América está projetando de início é de 3 milhões para essa temporada, né? Por 3 milhões por mês. Mas deve passar disso, obviamente. Mas suponhamos que fique em 4. Ainda não é nem metade do que ganha o Firmino. Uma coisa assim, surreal para o futebol brasileiro. Quem que tá projetando a folha de 3 milhões? O América tá projetando inicialmente. Bom. Pra agora, segunda divisão é muita coisa. É demais. Sim. Cara, só um adendo aqui, só pegando o gancho, sem querer cortar seu raciocínio, mas já cortando, Matheus. Diga lá. O Amazonas, que vai disputar a Série B, ele anunciou um pacote de reforços aqui que tem um tanto de cara que já rodou vários clubes do futebol brasileiro. Inclusive, se eu não tô enganado, o Ezequiel tá aqui nessa postagem também. Esse Cruzeiro? Bicho, uma ficha aqui com orçamento, acho que de poucos milhões de reais para poder disputar a temporada 2024 na Série B. Então você vê que a gente sabe onde o calo aperta, então tem time que tá contratando aí na baciada porque é o que dá pra fazer, velho. O América não é das piores casos em termos de orçamento, mas teve que se readaptar pra Série B, né, Matheus? Sem dúvida, porque a receita cai bastante. Mas o que eu queria colocar até em discussão
A gente já pode admitir que o esquema do Atlético, o esquema tático, vai ser mudado para essa próxima temporada, diante dessa busca por atacantes de velocidade no mercado. Não é o caso do Firmino, que é. Aliás, eu não sei quem é esse atacante de velocidade. Pois Inclusive, já tô indo pro atletismo, porque pode ser, né? Porque eu já pensei em todos os nomes possíveis e imagináveis, não consigo achar esse moço. E diante do histórico do Filipão, a gente pode pensar que o Atlético já começa a temporada com 3 atacantes em vez de 2, como foi na última? Depende do que o Atlético contratar. Exatamente. Né? Mas a ideia seria essa, inicial, será? A ideia dele se contratar, sim. Ele falou isso o tempo inteiro, que seria de velocidade, que ele quer os caras de velocidade. E não é, ele joga assim, gente. O 4-3-3. time dele é assim, o time do Luiz Felipe é esse. Agora, se não for, é isso aí que a gente falou e que a gente escalou aqui esses dias. Não sei se o Lélio já tinha voltado. Já tinha? Não, acho que não. Que seria a entrada ali natural do Gustavo Scarpa, mais o Paulinho Huck na frente e vamos que bora. Não é isso que a gente escalou? Acho que foi, não foi? Foi. Acho que foi isso aí mesmo. Foi a Giovana que estava com vocês, mas eu ouvi, vocês fizeram a escalação. Houve até uma divergência grande sobre a zaga, né? Que é o setor onde hoje mais rende a discussão, né? Quem pode ser o titular? Fuchs, Gemerson, Rabelo, inclusive vou falar daqui a pouquinho sobre o Rabelo. Aí também, por favor. Tá pronto, Maurício Lemos. O time tá pronto. Tá pronto. Qual que é seu time, Lélio? Batalha, Otávio, isso. O Zaratio e o Scarpa, o Firmino. o Paulinho e o Hulk. Firmino é porque ele é o nome do meu avô, pai da minha mãe. Olha! A gente falou no bar. Que legal. E a sua defesa, Lélio? A minha defesa é o Lemos e talvez o Igor Rabelo. Mariano ou Saravia? Saravia. Eu conto ou você conta pra ele da defesa dele? Vamos falar do Rabelo? Vamos falar do Rabelo só rapidamente. Ô Breno, sua zaga era qual mesmo? Sua zaga ideal? Cara, eu com todo mundo em plenas condições físicas, eu gosto de Rabelo e Fuchs. Rabelo e Fuchs. Então eu conto ou você conta, Matheus? Pois é. A informação que o nosso colega Fernando Martins e Miguel apurou hoje, tá? Inclusive no site, nosso portal O Tempo, é de que o Galo recebeu sondagens do futebol brasileiro, europeu e dos Estados Unidos pelo Igor Rabelo, mas que um clube de Portugal já está um pouco mais à frente para tentar levar o zagueiro do Galo. O Atlético nega que haja proposta neste momento, mas a informação do Fernando Martins e Miguel é de que há interesse desses mercados: Brasil, Europa, Estados Unidos e dentro da Europa, logicamente, mais especificamente Portugal, aí saindo à frente, um clube português. O Fernando conversou com o agente do Igor Rabelo, que é o Anselmo Paiva, que falou o seguinte: Rabelo tem vínculo forte com o Galo, gosta do clube, gosta de Belo Horizonte, só sairia para o exterior. E aí ele contou também que ele tem o passaporte comunitário. A gente tinha trazido essa informação na semana passada aqui, né? E aí hoje a gente chegou mais próximo. E o clube seria o Porto, tá? Isso. O clube é o Porto. O Porto namora com o Igor Rabelo tem 2 ou 3 anos. Exatamente. E aí eu tava vendo o plantel aqui do Porto, eles estão com um zagueiro espanhol que machucou, então seria uma peça de reposição para a zaga do Futebol Clube do Porto. Ainda tem isso. É o Sérgio Conceição ainda o técnico. Ele mesmo, Lelão. E o zagueiro, no caso, seria o Ivan Marcano, espanhol de 36 anos de idade. O Porto que tem um jogador de classe semelhante ao do Breno Galante na zaga, que é o Pepe, né? Distribui pancada pra tudo quanto é lado, né, Breno Galante? Você é assim, Breno? Eu acho que. Decepção. Claro que não, isso é intriga da oposição. Olha só. Vou levar o Rafa a sério quando? O Rafa não me viu jogar na Arena MRV, ele me viu jogar no Mineirão quando eu já tava desgastado. Aí não vale. Olha só. Jogou por quê? A gente tem que lembrar. A gente tem que lembrar, né? Vai, Breno, fala. Ai, Lélio. A gente tem que lembrar que sondagem é diferente, né, de proposta, e não quer dizer que a coisa já tá certa, porque o Atlético, se vende o Igor Rabelo, primeiro teria que ser por uma boa grana. Isso é fato, né? Ele arrumaria um outro problema.
Porque se o Atlético hoje já pensa em 2 no mercado como está e com a situação financeira que o Atlético tem, com uma limitação orçamentária e tendo a necessidade de buscar um atacante, que a gente já tá vendo que vai ser um atacante de nível, ou seja, um investimento alto, dificulta as coisas, né? Porque eu encaro o Igor Rabelo como um bom jogador. Eu acho que no nível do Igor Rabelo, para você conseguir 2 jogadores desse nível, você tem que despender uma grana, né? Pra zaga. E eu acho que a prioridade do Atlético hoje, como a gente vem falando aqui, é a questão do ataque. Então, só mesmo para mim, isso é uma proposta irrecusável. E o Rabelo, que também tem crescido muito de produção, teve o problema da lesão, né? Depois voltou, teve outra lesão naquele jogo contra o Palmeiras lá em São Paulo pela Libertadores, mas é um jogador que agrada a todo mundo dentro do Atlético. Então, sinceramente, pro Atlético arrumar uma dor de cabeça dessa, pessoal, só se fosse uma proposta irrecusável. Boa. Matheus Oliveira, vamos ouvir o Sérgio Coelho, que ontem tomou posse de novo, né? Para o segundo mandato dele, né, à frente do Atlético. E a Giovana Pires esteve na sede do clube, acompanhou toda a solenidade e conversou com o Sérgio Coelho, né? Ele concedeu uma entrevista coletiva. O Sérgio Coelho foi perguntado sobre o seguinte: o Atlético trouxe Scarpa, tá de olho também em atacantes aí no mercado. O que ele pode dizer sobre o mercado, o Galo em busca de reforços para esse início de temporada? Essa é a grande expectativa, né? Inclusive nossa também, de reforçar o time, né? Nós temos um elenco espetacular, mas nós precisamos de muito poucas peças. E também, dentro do nosso orçamento, a gente não pode estourar o orçamento, a gente tem que gastar muito bem esse dinheiro que a gente tem disponível para as contratações. Então a gente está muito atento ao mercado, estamos analisando todos os nomes que chegam até a nós e achando alguma oportunidade de contratação, aquele jogador que vai vir para ser titular. Quero dizer que, na minha opinião, um elenco para ser campeão precisa aí de 15, 16 titulares. E algum jogador que chegar aqui, como foi Scarpas, né, que chegar nesse momento, ele vai certamente estar entre os 15, 16 jogadores. Então nós vamos ter muita atenção aí na hora de acertar uma contratação para que a gente traga as peças certinhas e que realmente vem nos ajudar durante esse ano, né, nesses próximos campeonatos. Pois é, o Sérgio Coelho falou, soltou um Scarpas, né? Foi. É porque ele tava, acredito eu, que ficou no inconsciente dele, em Scarpas do Lago. Ah, ele tava? Que é um bairro de Capitólio, né? É. Em Minas, interior de Minas. Passou a virada de ano lá, inclusive com a presença de Reinaldo, ídolo do Atlético. Ah, foi Tava mesmo, até batendo uma bola com o Sérgio Coelho lá, com um garotinho também, tava de goleiro. Antes dos nossos comentaristas analisarem a declaração do Sérgio Coelho, vamos partir para uma segunda, que ele também falou sobre qual que vai ser a prioridade do Atlético. Ele foi perguntado sobre isso. Se o Galo novamente disputa 4 competições nessa temporada: Mineiro, Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. Seria a competição continental, hein, a prioridade para 2024? É um dos sonhos nossos, né? Nós temos o objetivo, sim, de estar disputando todos os campeonatos com protagonismo, disputar para ganhar. Estamos reforçando o nosso time, que já é forte, né? Então a gente tem esperança aí que a gente consiga ganhar, quem sabe a Libertadores, o Brasileirão, Copa do Brasil. Vamos entrar em todos esses campeonatos, como o Mineiro também, né? Para ser protagonista. Entramos para ganhar, se Deus quiser. Bastante pé no chão aí o Sérgio Coelho, né? Falando sobre as competições do ano de 2024. A Giovana Pires até tentou provocar o presidente do Galo, perguntando: mas a Libertadores não é mais especial que as outras competições, presidente? Ele falou, viu, Lélio Gustavo, que não, a gente entra com humildade, claro, mas disputando, brigando pra ganhar. E falou da Libertadores, obviamente, e também desse sonho do Galo voltar a conquistar um pentacampeonato mineiro, Lélio Gustavo. Há muito tempo eu tenho uma opinião: o campeonato mais difícil de ganhar é o brasileiro. A Libertadores, se você der um foco ali, ajeitar o time, tem, claro, aí seus percalços no caminho, né? Porque é uma competição mata-mata
mas é também um título importantíssimo, é o maior título da América, do continente, mas sem dúvida alguma o mais difícil é o brasileiro. Eu acho que o Atlético tem que disputar, tem que jogar. Tá com um elenco grande, tá com um elenco bom, vai disputar e aí ao longo da temporada a gente vai saber onde ele vai estar realmente brigando pelo título, né? Porque esse ano a gente foi ver que teve uma chance de brigar pelo título, faltando 4 rodadas para acabar o brasileiro. Exatamente, Leilão. Bom, a gente tá fechando essa primeira parte do Atlético aqui em O Tempo Esportes. Breno Galante, você tem mais algum destaque para dar? Ô, Rafa, eu acho que vale a pena a gente ressaltar, né, que até questionei ao presidente do Atlético sobre alguns nomes, né, sobre o Bernard, e ele disse que é um grande jogador, que interessaria qualquer time do Brasil, mas que ele não ia falar sobre nome para não atrapalhar qualquer tipo de negociação. Perguntamos também ao Renato Salvador sobre o Bernard, ele também se esquivou, mas ele disse: estamos ainda em busca de 1 ou 2 jogadores, foram as palavras do Renato Salvador, que ontem foi quem representou, né, os 4 R's, ele como vice-presidente do conselho, já que Rubens Menin, Rafael Menin e Ricardo Guimarães estavam viajando, ele que presidiu a mesa ontem como vice-presidente do conselho. Então, vamos aguardar que com certeza teremos novidades. Mas uma coisa eu acho que já é certa, né? Não vai ser até a apresentação do Atlético no dia 8. Vai ser no transcorrer aí da pré-temporada que esses jogadores devem aparecer pro Galo aí. Grande abraço a todos, até amanhã, valeu!